Olá, pessoal. É um prazer muito grande ter sido convidado para falar nesse evento fantástico, que é o terceiro Congresso Brasileiro de Anatomia de Cabeça e Pescoço. E a comissão organizadora central queria agradecer essa lembrança do meu nome e espero corresponder à expectativa da comissão organizadora central e da nossa assistência. O nosso tema versa sobre parâmetros anatômicos para a reconstrução tridimensional, maxilofacial e crâniofacial. Né? Enfim, eu sou professor do curso de odontologia da Universidade, do Centro Universitário de São José e chefe do serviço de cirurgia maxilofacial e reparadora da face do Hospital São Francisco, e há muitos anos, vamos para 30 anos. Eu declaro não ter nenhum tipo de conflito de interesse, enfim, peço para que as pessoas respeitem a identidade dos pacientes, que eu devo resguardá-las, né? E, enfim, e que essa gravação, não sendo a partir do Congresso, a gente recomenda que ela não seja feita para que a gente siga a lei, né? A lei 9.610 de 98. Eu queria agradecer a minha equipe, em primeiro lugar, a equipe do Centro de Reconstrução Maxilofacial, Centro de Reconstrução Facial Reconface. Ela é composta, hoje nós temos um membro a mais, mas esses 3 membros aqui, o professor Alexandre, foi meu residente, o professor Roberto e o professor Ricardo, eu os conheci ainda nos bancos universitários, alunos de odontologia, são brilhantes profissionais. Eu tenho muito orgulho desse time, né? Porque, de alguma forma, nós nos tornamos uma família muito unida e trabalhamos juntos há muitos anos. E todo o sucesso do serviço deve-se a eles. E os insucessos eu atribuo à minha incapacidade de tratar algumas vezes. Nosso serviço é sediado num hospital de 600 leitos, na Tijuca. Nós temos 29 anos de existência, né? Esse serviço foi fundado por mim, em 1991, e ano que vem nós teremos um evento, esperamos tê-los presentes lá, o evento comemorativo de 30 anos. Já na Universidade Federal Fluminense, no Hospital Universitário Antônio Pedro, nós trabalhamos há muitos anos, desde a época da vida universitária, desde 1978. Estamos lá até hoje, ainda trabalhando em prol do progresso, do atendimento, né, à população carente e, eventualmente, como orientador de colegas graduandos em odontologia e medicina, que é importante, muito importante. Bem, nós que trabalhamos com cirurgia da face, ou melhor, na face, né, nós trabalhamos no espelho da alma. A face, ela é o reconhecimento do indivíduo, do seu eu. E a gente consegue entender isso quando a gente se olha no espelho todas as manhãs, seja para fazer a barba, pentear o cabelo, fazer a maquiagem. O indivíduo que se conheceu normal, ele diante de uma situação de trauma, de uma deformidade, né, facial, ele deseja desesperadamente voltar ao que ele era anteriormente. Ele se conheceu normal. É muito mais difícil para o indivíduo que se conheceu normal lidar com algumas alterações. Esse é o grande problema que hoje nós temos no transplante facial. O transplante facial, o indivíduo perde a identidade, a sua própria identidade. Então, trabalhar na face, meus queridos, não é fácil, é altamente complexo. E lembrando que você pode ter uma cicatriz do ombro até o púbis, ninguém vai te ver socialmente. Mas se você tiver uma cicatriz facial, você acaba de ter um estigma e é muito complicado de lidar com isso. Nós fizemos uma apresentação baseada em 6 tópicos que nós vamos procurar falar para todos os presentes aqui, né, os ouvintes.
Primeiro, vamos falar sobre introduções e bases anatômicas. Lembrando que o complexo crânio-facial ele é composto basicamente de um neurocrânio e um viscerocrânio, ou esplancnocrânio, como queiram. O viscerocrânio é formado por 8 ossos planos irregulares e o viscerocrânio, ou esplancnocrânio, que é o aparelho mastigatório, por 13 ossos irregulares mais a mandíbula. E nós temos, digamos, fisionomicamente falando, nós temos a face dividida em 3 segmentos: o terço inferior, o terço médio e o terço superior. Isso num primeiro momento. Eu sei que isso aqui é mais complexo para as pessoas que não estão muito afetas a esse tipo de nomenclatura, mas a gente sempre diz que a anatomia, como diria Claude Bernard, é a base de todas as ciências médicas teóricas e práticas. E falando rapidamente sobre o crânio humano, a gente vai lá para a época do aparecimento do primeiro hominídeo, o Australopithecus, né, há 3.800.000 anos. Vejam que o esplancnocrânio dele é extremamente desenvolvido e o neurocrânio não. E ele foi, então, sucedido pelo Homo habilis. Mas notem também que o neurocrânio e o esplancnocrânio são desproporcionais. O esplancnocrânio é muito mais robusto, porque o homem não usava instrumentos para cortar os alimentos, ele despedaçava os alimentos. Então, observem esse aspecto interessante. Já no Homo erectus, a gente começa a ter sinais, né, há 1.800.000 anos, de que o neurocrânio começa a estar mais desenvolvido. E no homem de Neandertal, essa continuidade ela também é bem materializada. Observem o esplancnocrânio. Bem, já na transição do Neandertal para o Homo sapiens, que surgiu há 120.000 anos na África, nós temos, no Homo sapiens sapiens, nós temos a estrutura crânio-facial que a gente conhece hoje, né? Um neurocrânio extremamente desenvolvido e um esplancnocrânio menos desenvolvido que o homem passou a ter o dom da palavra, usar utensílios para cortar alimentos e tal. Então, rapidamente, essa é a história da evolução do homem e a involução do crânio humano, digamos assim, do ponto de vista de estrutura esquelética. Hoje, o nosso esplancnocrânio, notadamente o segmento fixo da face, ele é composto por áreas de maior resistência, ossos, zonas de maior resistência, forrados por ossos papiráceos, que garantem a sobrevivência do indivíduo num trauma antero-posterior ou ínfero-superior, porque a face se despedaça para preservar o conteúdo encefálico. Muito bem. E para montar esse quebra-cabeças todo, algumas contribuições foram feitas. Eu tenho humildemente a dizer que eu escrevi pela primeira vez num livro de medicina, de cirurgia geral, de outras especialidades, em 2003, esse capítulo falando sobre o trauma crânio-maxilofacial e a ação do especialista no manejo dessa condição. Fulmer, 4 anos depois, divide a face em 4 segmentos que tornou o entendimento sobre terços da face mais fácil, né? Então, nós temos a face dividida aqui no chamado terço superior, representado pelo osso frontal, o terço médio superior, não é? Que é esse segmento aqui, o terço médio inferior, que compõe essa estrutura com os dentes e o alvéolo da maxila, e o terço inferior da face. Isso é muito interessante porque isso veio a desmistificar uma nomenclatura anterior, que era a unidade crânio-facial e a unidade maxilomandibular. Na verdade, nada mudou, só ficou mais fácil da gente entender. A unidade crânio-facial é composta pelo terço superior da face e pelo terço médio superior. A unidade maxilomandibular é formada pelo terço médio inferior, não é isso? E o terço inferior da face. Bem, nós demos essa contribuição em 2013 para esse livro europeu e disponibilizamos esse link para a Comissão Organizadora Central disponibilizar para os ouvintes. É livre, não vai pagar nada, pode entrar e fazer o download. Nós temos um prazer muito grande de ver que a maioria dos downloads realizados até o presente momento vem dos Estados Unidos da América do Norte. Então,
nós temos aqui de 1.500 downloads, a maioria esmagadora do público americano, que é extremamente exigente. Né? Muito bem. Quais são os princípios gerais de reconstrução? Bom, primeiro, preservar a função, né? E priorizar a preservação do cérebro, da visão e da audição. Reduzir as fraturas abertas ou expostas, preservar tecidos moles, né, e suas estruturas, né, feixes nervosos, nervos cranianos, ductos e vias lacrimais, planejar a fixação das fraturas, realizar enxertias quando necessárias e a reconstrução final de tecidos moles. E lembrar que nós militamos na cirurgia da face, diante de traumas, diante de um politraumatizado, nós muitas vezes seremos a última linha a ter ação. Vejam que, nesse caso aqui, um médico atingido por um tijolo, vítima de um impacto de uma peça que caiu de uma construção civil, e observem que esse indivíduo ele teve um colapsamento medular bastante grave, e ele só não ficou tetraplégico, realmente, que a gente diz brincando, porque ele não leu o capítulo do livro, foi muito bem atendido, teve o trauma estratificado, logo que chegou no hospital, colocou um colar cervical, foi para o gantry de tomografia, e o diagnóstico imaginológico foi possível, o que facilitou o trabalho da neurocirurgia. Bem, para falar no esqueleto craniofacial, a gente tem que entender o sistema de pilares e plataformas. Nós temos 3 sistemas de pilares, verticais, horizontais e laterais. Os verticais, eles são responsáveis pela altura facial. Nós temos o pilar nasomaxilar, o pilar zigomático e o pilar pterigomaxilar, que não é acessável, né, no indivíduo vivo. Bem, nós temos ainda como pilares horizontais, que são responsáveis pela largura facial, os 3 arcos supraorbital, infraorbital e interorbital, e o sistema de plataformas que nós vamos falar, responsáveis pela projeção da face. Então, nós temos aqui os arcos supraorbital, infraorbital, interorbital, subnasal e barra frontal. Né? E ainda, nós temos que chamar a atenção, né, que os sistemas de pilares horizontais, né, que vão dar, basicamente, a projeção facial, são as plataformas da fossa craniana, do assoalho orbitário e do assoalho do seio maxilar. Então, vamos lá. Plataforma, né, da fossa craniana, plataforma do assoalho orbitário, plataforma do assoalho nasal ou do assoalho do seio maxilar. Isso garante a projeção da face. Então, quando a gente fala em assoalho nasal, a gente também fala de palato, né, claro, e de soalho dos seios maxilares. Lembrando que, dentre os pilares laterais, destaca-se, né, os arcos zigomáticos, destacam-se os arcos zigomáticos, porque eles são responsáveis pela largura e pela projeção facial. Né? Então, nós podemos observar aqui, ó, que o arco zigomático ele contribui para a projeção facial e para a largura da face. Né? Nós vamos ver que essa sequência aqui é a sequência da reconstrução da moldura facial externa ou do outer facial frame. Né? Bom, diante desses sistemas de pilares, a gente pode dizer que a redução e a fixação dessas áreas chaves, porque são áreas chaves, representam, então, a base da reconstrução de todo o nosso complexo crânio-maxilo-facial. Né? Os pilares e plataformas, eles estão relacionados à proteção das vias aéreas, à ancoragem aos músculos faciais, à proteção da base do crânio, do encéfalo e globos oculares, e a redução adequada possibilita o quê? A reconstrução da altura, da largura e projeção da face. Isto é a tríade da reconstrução facial, da reconstrução tridimensional da face. Portanto, reconstruir a face consiste em reestruturar os pilares e plataformas. Né? A sequência, ela leva em conta o restabelecimento da largura, projeção e altura, ou seja, a recuperação e interconexão das unidades crânio-facial e maxilo-mandibular. As áreas-chave para a largura, nós temos a moldura facial externa, barra frontal, órbitas internas, zigoma, segmento central da face. A área de projeção, nós temos arcos zigomáticos do nariz, o segmento central da face, o posicionamento anteroposterior
da face e maxilomandibular. E a altura? Nós vamos ter a moldura orbitária, ou chamada anel orbital, os zigomas, os pilares da maxila e da mandíbula. Né? Em relação, temos alguns pontos neurálgicos, digamos assim, na hora de reconstruir. A altura e a projeção, elas normalmente são afetadas pela relação incorreta entre maxila e mandíbula durante a reconstrução. E a largura, ela é comumente comprometida por fraturas do complexo óptico-zigomático maxilar e do arco zigomático. Mas uma das causas mais comuns do aumento da largura facial, né, no pós-operatório, é a falha de redução dos arcos zigomáticos e de fraturas combinadas de mandíbula, acometendo côndilos e ângulos mandibulares, dando ao cirurgião que não está atento a esse detalhe uma visão errada da parábola, né, do contorno parabólico da mandíbula. Tá? É extremamente importante lembrar que a mandíbula é fundamental na reconstrução tridimensional, ela é um parâmetro importante. Por quê? Ela dá continuidade no terço inferior da face, ela interage com a maxila pela oclusão, né? Ela tem uma interação com a base do crânio pela própria articulação temporomandibular, e a correção dos ramos da mandíbula e os côndilos permitem restaurar a dimensão sagital, restaurar a altura facial posterior. Portanto, pergunta-se, o côndilo, o que é o côndilo numa reconstrução de uma fratura complexa ou panfacial? A reconstrução permite restaurar a altura facial posterior, a posição sagital da mandíbula, a altura mandibular e a altura do terço médio da face, sim, porque ela influi nesse ponto. Tá? Muito bem. Então, o alargamento da mandíbula, principalmente em casos onde nós temos, na região do arco central da mandíbula, fraturas, né, e fraturas bilaterais de côndilo, a tendência da musculatura é abrir o arco, dando um contorno parabólico da mandíbula incorreto. Então, isto pode favorecer uma reconstrução facial inadequada. E nós preconizamos a análise fotográfica do paciente, sempre que possível, fotografias prévias desse indivíduo, de preferência de frente ou de perfil, ou enfim, da melhor maneira possível, porque a gente, com ampliação 1 por 1 e transportando essa imagem para aplicativos hoje, a gente consegue uma boa noção da concepção anatômica daquele esqueleto crâniofacial antes do trauma. E, logicamente, se o paciente faz tratamento odontológico, se ele tem uma ficha bucodentária no consultório, que é extremamente importante, modelos de gesso, se ele é paciente de tratamento ortodôntico em progresso, tudo isso ajuda demais o cirurgião no planejamento da reconstrução. Lembrar que restaurar forma e função faz com que nós restauremos a tridimensionalidade esquelética da face, que vai contribuir para restabelecer a estética facial. Vejam, uma face toda desestruturada, adequadamente reconstruída, nos permite o restabelecimento da estética. Bom, falar sobre fraturas do segmento fixo da face, nós vamos envolver as fraturas da maxila, órbitas, fraturas naso-óptimo-etimoidais, porque o nosso tempo realmente não é muito grande. A gente tem que entender que, do segmento fixo da face, a nossa tarefa é tentar levar aquela situação de oclusão antes do trauma. Né? Então, é extremamente importante tudo isso que nós falamos. Entender a linha média dentária, fotografias pré-operatórias, conjugadas a modelos de gesso, documentação ortodôntica. Né? Lembrar que a projeção maxilar é extremamente importante, porque nós podemos usar a mandíbula como plataforma da maxila ou vice-versa, né? Porque nós temos que considerar também que a maxila ela também tem um contorno parabólico, né? E é importante. Nas fraturas classificadas por Lefort 1, 2 e 3, poderíamos dizer o seguinte: na fratura de Lefort 1, né, que aqui
exatamente conecta o terço médio inferior com o terço médio superior, né, na linha de Lefort 1, a gente tem que considerar a oclusão dentária, reduzir e fixar o pilar zigomático, maxilar e o pilar canino, para restabelecer a projeção antero-posterior. Nas fraturas piramidais ou de Lefort 2, nós vamos repilarizar o pilar zigomático, né? E vamos ter que reestruturar a relação do arco infraorbital, né, para restaurar o anel orbital e ainda interconectar o ramo montante da maxila com o osso frontal. Já nas fraturas de Lefort 3, nós vamos refazer toda a moldura facial externa para preparar o terço superior e parte do terço médio superior para devida relação com o terço inferior. Tá? Lembrando que dessas fraturas, a moldura facial externa está absolutamente ligada à redução do zigoma, do arco zigomático, não é? E da redução da sutura frontozigomática. Isso vai restabelecer, então, a chamada dimensão facial naquela região. Lembrar que, para bem posicionar o zigoma, a gente não deve esquecer da sutura esfenozigomática, que é essa daqui, tá? Que confere a volumetria orbitária adequada. O segundo passo nessa reconstrução seria reduzir as fraturas ditas associadas, né? Ou nasórbita tiboidal, uma fratura eventualmente de Lefort 2 ou de Lefort 1, que esteja associada às fraturas de Lefort 3 ou disjunções craniofaciais. Então, é extremamente importante isso aqui. Isso aqui é a moldura facial externa, né, em composição aqui com o arco zigomático. Extremamente importante. Muito bem. E falando em órbitas, nós temos que lembrar que a órbita ela é a transição entre o esplancnocrânio e o neurocrânio. A órbita está no meio aqui, né? Está encimando, né, os seios maxilares estão abaixo dela, e medialmente nós temos o labirinto etimoidal. Lembrar que a órbita ela deve ser reconstruída, né, deve ser reconstruída no seu contorno e no seu segmento interno. Tá? Os ligamentos palpebrais são extremamente importantes, né, porque eles darão um resultado estético muito importante para o paciente. Né? Bem, nós temos aqui o primeiro caso, é um paciente de 35 anos de idade com a colisão frontal, um paciente que estava mexendo no telefone celular, teve uma colisão e disparou aqui os 2 airbags do carro dele, apresenta múltipla fragmentação da região do terço superior da face, do terço médio superior e do terço médio inferior. Então, para esse paciente, nós usamos uma abordagem que precisa ser uma abordagem ampliada. Né? Nós temos aqui uma reconstrução tridimensional, vendo a gravidade da lesão, a desestruturação de toda essa região, chegando até a relação aqui, ó, os pilares caninos. Então, nós usamos rotineiramente o acesso coronal, que nos dá um conforto muito grande. Isso aqui é o pericrânio, a gente vai incisar o pericrânio aqui, vai rebater para frente, e assim ele fica rebatido para cá, expomos os traços de fratura, e na parte posterior nós utilizamos a região parietal como área doadora de enxerto de calota craniana. Nesse paciente, além de reconstruir a região frontal, como, né, todos estão vendo, e ainda a barra frontal, né, nós temos aqui uma parte da reconstrução, que é a reconstrução dos soalhos orbitários. Nós vamos aqui ainda, vamos introduzir um osso, um segmento, né, um enxerto ósseo de cortical externo de calota craniana para poder fazer o dorso nasal. Aqui a reconstrução já está terminando, falta só o posicionamento desse enxerto no teto. Aqui a gente vê a conexão do terço médio inferior com o terço médio superior, através dos pilares zigomáticos, né, dos pilares caninos, desculpe. Essa é uma radiografia meramente pericial, pós-operatória, que mostra a reconstrução realizada. E aqui está a foto do paciente no pós-operatório. É claro que existem algumas outras observações a respeito do resultado, que nós não vamos tecer,
porque é tema específico para especialistas, mas o paciente ficou muito satisfeito, né? É um paciente com uma boa reconstrução. Eu quero chamar a atenção que esse paciente, 2 anos depois, teve um outro trauma que todos aqui presentes verão. Bem, e está documentado aqui. Dentre as fraturas mandibulares, são calcanhar de Aquiles, porque o terço inferior da face, a mandíbula, ela é um osso de altíssima complexidade pela grande demanda biomecânica que representa a mandíbula, né? A mandíbula, ela está responsável pela oclusão, a relação com os músculos da mastigação, com a língua, né? Logicamente, está altamente relacionada com a mastigação, deglutição, fonação, estética facial. Mas entendam que ela tem uma série de áreas de demanda biomecânica. A parte inferior, representada por forças de compressão, na região dentro alveolar, principalmente do processo alveolar, forças de tensão, e aqui na frente, no mento, nós temos um encontro da força de tensão com a força de compressão, que são chamadas de forças torsionais. Então, força de tensão, né, força tensional, distende, né? A força de compressão comprime e expande lateralmente, como aqui está, né? E a torção, ela é uma combinação dessas duas forças. Portanto, o arco central da mandíbula é basicamente uma área de alta demanda biomecânica e de grande dificuldade. Lembrar que fracassos na reconstrução podem ser representados por afrouxamento de parafuso, fratura de placa, perda óssea. Isso tem a ver com a má seleção da osteossíntese, com a má seleção, com a má indicação do seu emprego, né? E, para que aqui as pessoas tenham em mente os pontos importantes, nós temos aqui 7 parâmetros que devem ser considerados. A redução anatômica, o tipo de fratura, qualidade óssea, força muscular, a dentição e oclusão, que são diferentes, e a cooperação. Quando nós temos boas condições, nós podemos compartilhar carga, ou seja, podemos usar 2 placas menores, digamos, de menor volume, para fixar aquela fratura. Quando não, quando a gente estiver nessa parte aqui de baixo, a demanda biomecânica é grande, nós vamos ter que usar uma placa que suporte todas as cargas funcionais. Então, esse paciente aqui é um exemplo, realmente, um exemplo bastante grave dessas fraturas, né? Paciente sem cinto de segurança, ingeriu álcool, com uma fratura múltipla de mandíbula e fraturas de segmento fixo da face. Então, aqui do lado, nós temos, no lado direito, essa imagem das fraturas da mandíbula. São fraturas muito graves do corpo mandibular e dos 2 côndilos, além da fratura do segmento fixo da face, né? Nós estamos vendo que a fratura aqui, a fratura da mandíbula, não é? A fratura dos 2 côndilos, uma fragmentação bastante grande, a mandíbula perde aquele contorno parabólico, ela fica colapsada mais anteriormente. É um caso bastante difícil, né? Então, para isso, nós começamos a fazer a redução da fratura simplificando a fratura. Como é que é isso? Nós utilizamos áreas menos fraturadas ou ossos com maior integridade como áreas de início da montagem do quebra-cabeça. Lembrando, é isso aí. Quebra-cabeça, que a gente brinca quando é criança, a gente começa a montar pelas peças maiores. Então, esse é o princípio da simplificação. Então, a gente está vendo que, olha, está começando a se formar um arco mandibular, aqui do lado já tem placa, e a concepção parabólica da mandíbula já está bem estabelecida. É claro que esse caso não é um caso bonito, porque é um caso que tem muita placa, porque não havia outro jeito, reduzimos as 2 fraturas de côndilo. Desse lado, nós tínhamos 4 fragmentos que foram sustentados, suportados, aliás, 5 fragmentos por 3 placas, né? Mas o importante é resolver a questão para o paciente. Essa é uma radiografia panorâmica imediatamente pós-operatória. Observem que o segmento fixo da face, o terço médio superior, foi operado também, né? E aqui está, nós temos uma fotografia aqui de 3 meses, nós sempre utilizamos a documentação fotográfica, o registro fotográfico, com
antes, né, pré-trauma, pré-operatório, utilizamos transoperatória, documentação, vamos registrar no 3º mês, no 6º mês, no 1º ano, no 2º ano, e quando o paciente ele é um paciente mais fiel, mais assim, gosta mais de suportar uma revisão, no 5º ano de pós-operatório a gente tem feito, e para alguns, são muito poucos, com 10 anos, isso nos facilita muito a entender como o processo de envelhecimento interfere naquela reconstrução, né? E nos ensina muita coisa. Bem, dentre as fraturas crânio-faciais, eu vou falar sobre a deformidade de contorno da calota craniana, problemas de retração cicatricial do couro cabeludo e perda de área pilosa, que são os 3 grandes problemas, né? Nós publicamos na revista do Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilofacial um trabalho sobre o uso do expansor, né, como recurso para expandir tecido, criar um envelopamento melhor nas reconstruções cranianas, né? Então, os expansores eles são utilizados para várias especialidades, né? Principalmente com próteses mamárias, enfim, cirurgia de calvície. E os objetivos do uso é permitir o adequado recobrimento da área da calota craniana a ser reconstruída e possibilitar a recuperação de uma área de alopécia, se for o caso. Nós utilizamos expansores implantáveis de válvula, ou de válvula externa ou de válvula interna. O caso de hoje aqui mostra válvula externa. E nós preferimos usar o expansor de estoque. Por quê? Porque o expansor customizado, individualizado, prototipado, ele tem um valor agregado muito grande, muito alto. Então, a gente prefere utilizar o que tem de estoque, que já também não é tão barato assim. Então, como pode-se ver, nós temos vários tipos, né? Isso aqui é uma prótese mamária, que é muito utilizada. Temos expansores aqui para rebordo alveolar também, expansor de dedo, enfim, uma série de recursos que nós temos. Os expansores que nós utilizamos para a reconstrução de tecido de revestimento da calota craniana, ou seja, couro cabeludo, nós utilizamos o expansor de 500 ml, que é um expansor que a gente implanta ele e usa essa válvula externa que o paciente, inclusive, pode fazer a injeção sem uso de agulha, apenas soro e seringa. Bem, aqui nós mostramos, nesse trabalho, como fazemos a expansão. Nós fazemos a tunelização a partir de uma via de acesso anterior, uma via de acesso posterior, e aqui no meio a gente faz um túnel, né, que é acima da região do pericrânio, né, e nós, então, começamos a expandir, né? Eu vou lhes mostrar um paciente com uma história de um acidente motociclístico, né, um acidente bastante sério, e que esse paciente foi submetido a um tempo de neurocirurgia. E não se sabe o motivo pelo qual os neurocirurgiões que operaram o paciente não aproveitaram a calota craniana. A calota craniana foi descartada. Lembrando que, para a gente guardar biologicamente a calota craniana, não é tão complicado. A gente faz uma incisão na região do abdômen, descola ali faz um plano mais profundo que fique acima do peritônio e coloca o osso ali, e aquilo ali é tipo um curativo biológico, o osso fica preservado. Vai reabsorver um pouco, mas não se perde tudo. Mas, por algum motivo, a gente não sabe porque não foi guardado. Então, esse paciente ele tem realmente um afundamento muito grande, e esse trabalho também foi apresentado numa revista internacional, né, que nós utilizamos não só o expansor, como utilizamos também uma prótese de polímero de mamona, um produto fabricado em Araraquara, no Brasil, produto nacional, que tem uma utilização espetacular. No momento está sem licença da Anvisa, a gente não está podendo utilizar, mas eu espero que seja um relicenciamento para a gente poder utilizar de novo. Então, esse paciente é um paciente que tem um afundamento aqui da região do crânio. Quando ele se move
em decúbito, do lado direito, ele comprime o cérebro e tem convulsões. Então, é um paciente que realmente precisa de uma reconstrução de contorno de calota. Então, nós empregamos aqui, por causa da grande retração que ele apresentava, nós implantamos um expansor. Observem que a válvula é externa, né? E o paciente facilita para o paciente poder fazer um preenchimento aqui com soro fisiológico. Mas por que não pode usar água? Não se usa água porque, eventualmente, a gente tem que contar que algum acidente durante a expansão poderá acontecer, e se acontecer isso e tiver água ali dentro e não soro fisiológico, a possibilidade de uma contaminação é muito grande, né? Então, a gente usa realmente o soro. Vejam que está expandindo, né? E ele fica realmente com a cabecinha disforme durante um pouco tempo. Quanto é que a gente coloca todo dia? A gente coloca 5% da capacidade volumétrica, às vezes pode ser 10%, mas eu prefiro fazer 5%. Portanto, em 20 dias, eu consigo expandir toda a capacidade volumétrica daquele expansor, né? E, na ocasião da cirurgia, a gente diz brincando, a gente faz o parto mesmo do expansor, remove o expansor direitinho ali e aproveita e já tira o expansor cheinho, tá vendo? Observem que o expansor está completamente pleno de soro. E vamos utilizar esse enxerto, né? essa prótese de polímero de mamona, para poder fazer a reconstrução. Então, aqui está, essa é uma foto da dura mater colabada com o pericrânio, né? A gente mantém ela do jeito que está, só descolamos aqui o músculo temporal, fazemos a inserção da peça, fixamos a peça, e essa foto desse paciente, ele tem 3 anos de pós-operatório, e realmente está muito bem, ficou muito feliz e mantém já a sua vida social e profissional em dia. Bem, para todos esses pacientes de grandes traumas, a gente tem medidas gerais de suporte clínico, né, medicamentoso e não medicamentoso. Então, a gente tem que lembrar de fazer profilaxia antitetânica, usando imunoglobulina humana hiperimune, profilaxia antibiótica, reposição volêmica, né, emprego de diuréticos, corticoterapia, analgesia, crioterapia e cabeceira elevada, né? E outros recursos que a gente utiliza, vigiar a permeabilidade do tubo traqueal, de cânulas traqueais, se for o caso, né, de usar, sonda nasointeral, sonda vesical, punção venosa ou dissecção venosa, balanço hídrico, sinais vitais e oximetria. Isto é rotina para todos os pacientes cirúrgicos. Finalmente, vamos falar sobre lesões de tecidos moles, que não é falado nem na formação do cirurgião maxilofacial no Brasil. A gente tem um decálogo de avaliação. Em primeiro lugar, a gente tem que entender qual foi o agente etiológico daquilo, né? Aquilo foi uma ferida, foi uma laceração por queda, foi uma mordida animal, foi uma mordida humana. Enfim, a proteção antitetânica e antirrábica, se for necessária, tem que ser feita. O aspecto da ferida, a ferida está cianótica, tem sinais de necrose? Não, a ferida tem bom aspecto, está bem, está com um sangramento normal? Tem corpos estranhos? Como é que a gente vai proteger a ferida? Normalmente a gente usa uma proteção do ferimento com uma compressa de pano estéreo, compressas de gás, e vamos fazer uma bandagem, vamos levar o paciente para uma sala de operações, porque não dá para fazer um reparo muito grande, né, numa sala de sutura no pronto-socorro. O ambiente cirúrgico é importante, o tipo de anestesia, e normalmente a gente vai precisar de fazer anestesia geral mesmo, né, de acordo com o jejum que o indivíduo tenha ou não, porque quando é trauma, a gente vai ter que coincidir o fato dele não ter ingerido nada para poder fazer a anestesia. Mas, na emergência, a gente vai fazer assim mesmo, vai depois fazer um esvaziamento gástrico com a lavagem para evitar que o paciente vomite e broncoaspire, né? E qual o tipo de ferida?
se é de pele, né, cutânea, se é miocutânea, músculo e pele, ou se ela é composta osteomiocutânea. A região que foi envolvida, porque é importante na reconstrução, e a extensão da lesão, isso tudo vai permitir o nosso planejamento. Então, esse paciente é aquele paciente que eu operei em 2013. Esse paciente ele teve um outro trauma, só que de tecidos moles. Esse paciente caiu dentro do elevador numa grade pantográfica e amputou a ponta nasal. E essa ponta nasal ela é altamente problemática, né? Porque isso leva à necessidade de um retalho frontal, né? ou um retalho já direto, ou uma expansão tecidual para poder rodar o retalho. Mas esse paciente é um paciente realmente com uma demanda estética muito grande, ele não queria... Ele falou para mim, doutor, pô, faz o que o senhor quiser, eu só não quero cicatriz. Aí eu olhei para ele e falei, bom, você só pode estar brincando. Sem cicatriz, nem um mágico consegue fazer. Nós publicamos esse caso na revista do colégio também, usamos um retalho chamado retalho de Rieger, um retalho miocutâneo muito utilizado em reconstruções, principalmente em pacientes com a pele um pouco mais flácida, que não é o caso dos jovens, mas esse paciente a gente conseguiu fazer. Retalho de Rieger, a gente incisa nessa região aqui, faz um V aqui, né, nessa região, vai até a região da glabela, desce pelo flanco oposto do nariz, e a gente vai pegar todo esse retalho, vai girar e vai virar ele para cá. Então, a gente abre igual um livro, essa ponta vem para cá e esta ponta vem para cá. No final do retalho, no final da cirurgia, ele fica um pouco mais feio do que vai ficar no final. E a gente consegue um resultado assim estético, tendo em vista as condições do paciente, as condições da ferida, bastante favorável para ele. Então, o paciente ficou com o nariz, eu consegui preservar um enxerto cortical externo de calota craniana que a gente usou para fazer o dorso nasal, e observem que aquele retalho cobriu, fez uma ponta nasal muito boa e deu ao paciente um resultado estético bastante agradável. Finalmente, essa paciente é uma paciente que me tirou de um domingo de Páscoa de casa, estava almoçando com a família, tocou o telefone e me chamaram para atender essa paciente atacada por um animal. Segundo ela, o animal, né, o cão, não gostava muito dela, ela foi brincar com o cão e, enfim, não foi uma boa opção, né? Eu sou criador de cães e mesmo tendo bastante experiência, eu mantenho o respeito. Se o cão não gostou de mim, eu saio dele. Muito bem. E está aí, o cão comeu o lábio inferior dessa paciente, uma lesão bastante extensa, e observem que essa lesão é uma lesão que não é só do segmento anterior, é de espessura total, né? Então, nós escolhemos para fazer essa paciente um retalho de Gilles, só que o retalho de Gilles tem uma complicação de transformar o lábio numa esfera. Então, esta ponta do retalho, no meu desenho de retalho, eu coloquei abaixo da comissura, como todos estão vendo aqui. Com isso, eu não tenho o problema do lábio parecer circular. Vamos começar a reconstruir de dentro para fora, né? Nessa sequência, faz tudo ali e fecha. É claro que com isso aí, claro que ela tem uma perda de volume de lábio, isso não tem jeito, né? Mas observem o resultado dessa paciente com 6 meses somente tratando a pele com massagem, que a gente usa uma terapêutica de massagem mesmo, né? O paciente faz com uma manipulação que a gente prescreve. Então, vejam que a paciente está com o resultado ficou esteticamente bastante favorável, não é, claro, não é um resultado estético primoroso, cinematográfico, etc., que o valha, mas a paciente consegue ter a sua vida de relação, a vida social muito, muito normal, né? Enfim, e agora, lógico que necessita aí um preenchimento de lábio,
eu gosto muito de preencher, gostava, né, porque esse produto não tem licença mais, que é o Aloderm Estroma de Pele Humana Celular, né, que está sem licença para uso em cirurgia da face no momento. Bem, se eu tivesse que lhes dizer 6 coisas importantes, resumindo, eu diria: o tratamento adequado, ele combina evidência científica e experiência do cirurgião. Teoria só não adianta. É preciso que o indivíduo tenha prática, né? O domínio da anatomia da cabeça, do pescoço e o entendimento da biomecânica são fundamentais para que se entenda a fisiopatologia do complexo bucomaxilofacial, das deformidades, né? O planejamento cirúrgico facial resulta na completa reconstrução facial. Então, lembrete, nós não tratamos exames, nós tratamos de pessoas, de pacientes. As reconstruções faciais devem focar na tridimensionalidade da face, evitando, minimizando alterações estéticas e funcionais. O correto sequenciamento operatório minimiza as possibilidades de resultados insatisfatórios, né? E, finalmente, para privilegiar o binômio forma e função, a gente deve executar acessos inaparentes ou pouco perceptíveis que contribuem para o restabelecimento da estética facial. Eu queria dizer que o lema do nosso serviço é esse: mais do que reparar defeitos, nós reconstruímos vidas, né? O nosso foco é muito mais no doente do que em qualquer outro ponto. Então, é isso. Nós, mais do que reparar defeitos, nós temos o privilégio de reconstruir vidas. E a mensagem que eu deixo, principalmente para os alunos, é a mensagem que eu sigo na minha vida pessoal. Eu vivo a vida intensamente. Eu vivo como se fosse morrer amanhã. E eu procuro aprender, procuro estudar como se eu fosse viver para sempre. E aí essa talvez seja uma das grandes mensagens de Mahatma Gandhi. Eu queria convidar a todos para o 25º Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, que, se Deus quiser, agora sairá em 2021, entre 12 e 15 de junho, na maravilhosa cidade de Belém, no estado do Pará. Eu queria agradecer a atenção de todos, né? Foi um prazer estar aqui e realmente agradecer o convite e me colocar à disposição para outros esclarecimentos. Muito obrigado.